Sabe aquele anime que você ama, que você amava, gostava tanto que era seu favorito, mas quando chegou no final, mudou tudo, foi uma decepção, foi horrível? Infelizmente é mais comum do que parece. E hoje vamos falar de animes que tiveram seus finais horríveis e decepcionantes. O primeiro é o mais polêmico, Naruto Shippuden. O anime Naruto foi lançado em 2002, o clássico, e o Shippuden foi lançado em 2007 e foi até 2017 mais ou menos. Ou seja, então foram quase 15 anos de anime. Foram 15 anos que os fãs ficaram esperando o Naruto virar Hokage. Todo episódio ele dizia que ia ser Hokage. E quando chegou no final, que nós vimos? Ele se casando. Claro, não tem problema. O autor podia ter colocado ele se casando e tal, mas depois de ter se tornado Hokage. Porque a obra em si girava em torno dele virar Hokage. Todos nós passamos anos de nossas vidas esperando ele virar Hokage. Nós vimos mais de 400 episódios de filler pra ver ele virando Hokage. E no fim não vemos isso. Tivemos que assistir a porcaria do Boruto para podermos ver ele virando Hokage. Porque no anime original dele não tivemos isso. Pelo menos no anime, O que estragou muito a expectativa de muitos fãs. O que decepcionou muitos, fazendo eles até desistir de Naruto e passar a não gostar mais. Próximo é um pouquinho mais recente. Boku no Hero. Um anime que tinha tanto futuro, que tinha uma proposta muito boa e teve até que um desenvolvimento bom, teve um final que simplesmente foi decepcionante para todos, inclusive para mim. No primeiro capítulo de Boku no Hero, quando Deku falou que queria ser um herói pro All Might, All Might disse que, por não ter individualidade, ele poderia ser um policial ou qualquer outra coisa. Certo, vamos anotar aí. E também no primeiro capítulo, o Deku, do futuro, disse que essa era a história de como ele se tornaria o maior herói de todos. Ele se tornou. Só que não teve reconhecimento. É como se todo mundo tivesse esquecido o que ele fez. Ele literalmente salvou o mundo. Ele literalmente destruiu o maior vilão de todos os tempos. E ele foi basicamente esquecido. Não teve uma homenagem sequer para ele, igual fizeram para o All Might. Foi como se ele tivesse virado um Zé Ninguém. E ainda por cima virou um professor. Não tô criticando a profissão dos professores, mas a gente esperava mais do Deku. E como o All Might falou que tinha outras carreiras, ele podia ter seguido outras carreiras, como policial, bombeiro, que ainda teria um papel importante e poderia ser considerado um herói. Então esse final podemos considerar muito ruim e quebrou a expectativa. Acho que o autor quis fazer algum tipo de quebra de clichê e acabou estragando a sua obra. Sem contar que aquele arco final já estava um pouquinho meio ruinzinho. Por último, Tokyo Revengers. Acho que muitos já esperavam que o Tokyo Revengers teria um final ruim. Eu imaginei. Mas o final conseguiu me surpreender de tão horrível que foi. Virou basicamente ali o mundo da Disney. Era uma vez, conto de fadas. Bom, vamos admitir, o último arco em si foi encheção de linguiça. Não tinha sentido nenhum ter colocado aquilo lá no final. Eu achei muito sem sentido e sem graça. Só que o último capítulo de todos conseguiu me surpreender. Porque o que acontece? Basicamente, depois que o Mike mata o Takemichi e o Mike voltam no tempo e basicamente mudam toda a história, tornando todos aqueles vilões ou pessoas que já tinham morrido em amigos. Ou seja, todos os vilões, todos os inimigos que apareceram durante a obra, todas as mortes foram simplesmente esquecidas. E todos, literalmente todos, se tornaram uma só gangue. Uma só. Basicamente o autor quis dar um de Disney, de final feliz para sempre, de Era Uma Vez, e fez um final lixo como esse. Se bem que até filme da Disney tem final melhores. Foi realmente uma decepção e literalmente horrível. E ainda tem gente que gostou desse final, mas quem sou eu pra julgar? Eu particularmente odiei esse final. Era mais fácil ter ido ver um filme da Disney do que ter visto esse último capítulo.